Ok, minha gente, já de volta e mais uma vez lembrando, Recanto dos Pescadores. Centro Gastronômico Recanto. Além da padaria, da cafeteria, a melhor comida japonesa da cidade, com toda certeza. Bom, daqui a pouco eu volto ao assunto creche. Tem aqui um comentário da Gisele Cristina, que eu não sei onde ela mora, depois ela tem que botar aqui onde ela mora, do Davi Palhares. Mas aí eu volto a esse assunto daqui a pouquinho. O Jones faz uma pergunta aqui para o Quincas e para o Faria. Eu volto também a esse assunto, que ele está fazendo um comentário. Aliás, Faria, você entra no assunto e sai dele, e já respondendo aqui o Jones. Ele botou o seguinte: Hélio, uma pergunta para o Quincas e para o Faria. Em Rio das Ostras tivemos um encontro de moto, 25 mil motos, teve lei seca. Teresópolis tem festival de bebida e não tem lei seca. Por quê? Pergunta aos debatedores. Bom, a gente não sabe se vai ter lei seca ou não, né? Porque o festival de cerveja começa hoje. Então, vocês comentam esses assuntos, Faria, para a gente fechar o morador de rua. A gente fechar esse assunto. É uma preocupação, né, nossa, da população, e acredito que seja também da Câmara, que seja do Executivo, que é o principal órgão de fiscalização, nesse caso, de morador em situação de rua, e esses que constroem em local proibido. Isso agrava, porque ali na Rua Chapeta com a Rua Nova Friburgo, né, estava se construindo. Se mudou para um lugar próximo, né, pertinho, 200, 300 metros de distância da Rua Barbosa, que vai para a Aviação Teresópolis e finda no Rio ali. Então, mas é uma coisa de fiscalização e não deixar construir, né, proibido, é claro que não. Aí o outro assunto, você falou da lei seca de festa. Ele está falando por que não tem lei seca lá no alto, mas ele não sabe se vai ter ou não. Começa hoje à noite. Lei seca é importante ter nesses grandes eventos para inibir, né, o excesso de bebida. Eu acho que a pessoa tem que ter e saber que bebeu não pode dirigir, e se dirigir está sujeito à punição, está sujeito à fiscalização, perder carteira, uma série de coisas. E tem que ter, porque o que a gente vê de acidente com problema de alcoolismo é muito grande, nas autoestradas e até no centro urbano. Então, isso aí é uma coisa que é um órgão estadual, né, são brites estaduais que fazem da lei seca. Feito isso, numa fiscalização severa, eu acho que ajuda e inibe essa questão das pessoas dirigirem alcoolizado. Essa semana teve na nossa cidade, eu acho que tudo é o trabalho de educação, de conscientização da Polícia Militar, da lei seca, que estiveram na frente das escolas, conscientizando as pessoas, inclusive a uma pessoa que ficou tetraplégica num acidente automobilístico. Estão indo de escola em escola. Estão indo de escola em escola. Então, isso aí é a questão fundamental, que é a educação. É nas escolas, como é a questão do meio ambiente, a questão da lei seca, é de onde é a base, que é as escolas. Então, esse trabalho da lei seca nas escolas está sendo nota 10 para eles. É o Proerd. Até pediria aí o Alex para jogar uma imagem, que daqui a pouco você vai ter essa notícia dentro do boletim, agora depois de meio-dia. O Marcelo está trazendo essa notícia. Um jovem de 27 anos foi preso, só para a gente ver e ilustrar aqui, foi preso por conduzir um veículo. Ele estava bêbado ou usando drogas. Ali na Fazendinha, 3 horas da manhã de quinta-feira, de ontem para hoje, né? Os policiais do 30º foram lá no patrulhamento da região, viram uma Saveiro, você está vendo aí as imagens, o carro acabou, tá? Bem destruída, teto retorcido, frente danificada e pessoas aparentemente feridas. A polícia realizou uma abordagem, identificou o condutor do veículo, que, segundo o registro, estava bastante alterado, teve que ser contido com o uso de algemas. Outra pessoa que estava de carona teria pego o carro emprestado com o patrão e saiu dirigindo. Passou a condução ao cara, deu o volante para o amigo de 27 anos, beberam e cometeram essa infração. O jovem acabou recebendo voz de prisão em flagrante, foi confirmado o exame no Instituto Carlos Éboli, né, que eles estavam bêbados, né? O motorista tem anotações criminais, envolvimento com tráfico e roubo. E o jovem de 21 anos estava na caçamba da caminhonete. Ficou ferido e foi levado para o HCT. E perda total no carro, né? E o último licenciamento desse carro foi em 2014.
Então você está vendo aí imagens desse acidente, a matéria completa daqui a pouco dentro do boletim com o nosso Marcelinho, Marcelo Medeiros. O que agrava isso, né, é que além do acidente com a pessoa que está no volante, né, alcoolizado, são o dano que causa as famílias, né? Um ponto de ônibus que tem pessoas, Sim, alguém sim. a pessoa que está andando de bicicleta ou transitando pela calçada e você acaba com uma família com essa irresponsabilidade de dirigir alcoolizado. Exatamente. Isso foi na rua Jaguaribe, ali na Fazendinha. Olha só, radares na RJ 130. O nosso Luiz Cláudio Bandeira trouxe essa matéria para a gente debater esse assunto hoje. Radares na RJ 130. E na sequência eu vou pedir o vereador Fidel falando do abandono também na RJ 130. Pode colocar o nosso Luiz Cláudio Bandeira. O Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro, DER, informa que os 18 radares, equipamentos de fiscalização de velocidade instalados na RJ 130, estão funcionando. Quanto ao número de infrações, foram flagrados por esses equipamentos 26.909 motoristas em excesso de velocidade. Vale destacar também que esse número foi atingido em apenas 6 meses, porque os equipamentos foram instalados na Teresópolis Friburgo apenas em agosto do ano passado. Alguns motoristas flagrados em excesso de velocidade, no entanto, reclamam que há uma deficiência na sinalização e que a vegetação no entorno da rodovia encobre algumas placas. Nossa equipe percorreu a RJ 130 e flagrou essa situação e uma outra um tanto curiosa. No trecho, já dentro do município de Nova Friburgo, na localidade de Cardinô, flagramos placas pichadas alterando a indicação do limite de velocidade para 60 km por hora, quando na verdade o limite no trecho é de apenas 50 km por hora. O Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro, no entanto, afirma que realizou no último mês poda de vegetação no entorno dessas placas de sinalização para facilitar a visualização dos motoristas. Nós vamos lembrar para você aonde estão localizados os radares na RJ 130 a Teresópolis Friburgo. Quilômetro 19,2 em Campanha, Teresópolis, nos dois sentidos da via. No quilômetro 22,8, também em Campanha, no município de Teresópolis, também nos dois sentidos da via. No quilômetro 38,4, Serra do Palmital, em Teresópolis, apenas no sentido Nova Friburgo. No quilômetro 38,6, Serra do Palmital, em Teresópolis, no sentido Teresópolis. Quilômetro 61,7, localidade de Cardinô, em Nova Friburgo, nos dois sentidos da via. No quilômetro 66,5, Córrego Dantas, em Nova Friburgo, sentido Nova Friburgo. E no quilômetro 66,5, Córrego Dantas, Nova Friburgo, no sentido Teresópolis. Boa matéria, Bandeira, bem esclarecedora. Eu vou pedir a fala do vereador Fidel, tá? Na Câmara, na Câmara de Vereadores. Coloca aí o Fidel. E quando a gente vê aqui aquela RJ 130, é deplorável. E agora ainda colocaram uma placa lá linda, respeite a sinalização. Que sinalização? Onde foi pintada as faixas já não tem mais tinta. E eu me lembro de muitos anos da estrada RJ 130 ser abandonada, de não vir uma capinha, não tapa-buraco. Mas eles agora não estão deixando tão abandonada, não. Em um ano de obra já fizeram 3 operações de tapa-buraco, já está para vir a 4ª, antes de terminar. E é triste ver que foi a única inauguração que eu fui junto com a Corja, que lá foi uma Corja. Inauguração de uma placa lá em Bom Sucesso, que tem meu nome lá, de inauguração de um troço que não existia. E que eu falava, ia sair mais de 1 milhão por quilômetro, e saiu. E é um péssimo serviço, onde não tem sinalização, o asfalto está soltando. Eu acho que deveria até ter tido operação lei seca com o condutor do veículo que pintou as faixas. Porque as faixas são todas tortas, elas não dão continuidade. No município de Friburgo, tem partes que o asfalto chega a ter meio metro faltando para complementar o acostamento. E vai ficar nisso. Eu acho que
muito bem feito o seu requerimento. Espero que esteja algum deputado ou comissão de fiscalização do governo do estado venha aqui ver, ou que o governador passe, ou que o prefeito faça esse percurso junto com o governador, que eles são amigos, para poder ver a vergonha que está lá. Porque eu lembro do executivo, no discurso, falando que teremos um asfalto novo, lindo, lisinho, com sinalizações verticais e horizontais perfeitas, uma nova rodovia para toda a população de Teresópolis, os turistas e principalmente os transportadores da nossa agricultura aqui, que somos o maior fornecedor do estado, para trafegar. E o que a gente vê é aquele serviço horroroso que fizeram com a gente, foi sacanagem, roubaram o nosso dinheiro e a gente está passando nessa estrada. Ok. Obviamente eu vou abrir com o Zé Carlos Faria, que é morador da região desde que nasceu, né? Aliás, já vão quase 80 anos, né, que você já mora ali. Verdade, mais de 60 anos. Você viu as duas matérias sobre os radares e também sobre a situação, o vereador Fidel falando sobre a situação da estrada. Você vê, nesse trecho, que tem 26 mil multas em 6 meses, isso de carro autuado. Você imagina o trânsito como é intenso. Porque isso deve ser. Isso deve representar o quê? 3%, 5% que comete infração? Imagina isso aí multiplicado por mais 90%, 95%. Então, é um trânsito muito intenso, muito intenso. Os radares, a parte de Nova Friburgo não conheço todos, mas o de Teresópolis ali, do Vale Feliz, depois perto do Max Mix, depois, né, Venda Nova, tem na subida do Morro Grande, descendo para a Campanha, depois tem Bom Sucesso, 2, um na chegada e outro na saída, né? Depois tem em Vieira, 3 ou 4, né? Só na parte dos 30 e poucos quilômetros de Teresópolis tem de 9 a 10. Então é um número bem grande, né, de radares, não sei se precisa tanto, né? É lógico que as pessoas têm que ter cuidado. Agora, a questão de sinalização é importante. Tem radar que você não vê a sinalização, realmente não vê. Quem não conhece, é o que eu digo, Hélio. Eu posso repetir um discurso que eu fiz de mais ou menos 25 anos atrás, e dizendo que a pessoa, um turista que vinha passar um final de semana no hotel, ali em Vieira, naquela região, que pagava lá uma diária com a família de 2 dias, uns R$600, 500 a R$600 de diária, ficava 2 dias com a família, pagava 1.200. Se ele recebesse uma multa para ir para voltar em um único radar, ele gastava o mesmo valor só de multa, 1.200, era R$600 uma multa. Acredito que os valores hoje sejam diferentes pelo número grande de radar, mas isso inibe também as pessoas. Tem o excesso de radar, inibe. Agora, se tem radar e isso é necessário, pelo grande fluxo de veículo, é a sinalização. A questão do vereador, ela coloca de que o piso realmente foi feito, mas ainda falta trecho na área de Nova Friburgo. Tem um grande número de Campo do Coelho, alguns lugares que não passou, está zero, o asfalto novo não chegou, né, em alguns trechos, são poucos trechos, mas ainda existe. E a questão da pintura e as placas de sinalização. Pintura do piso é importantíssimo, aquele olho de gato, você hoje passa. Vocês devem lembrar o transtorno que era sair de Teresópolis para lá em Paraíba. A estrada, há 20 anos atrás, era uma coisa horrível, 20 e poucos anos, né? Você não via nada. Você, quando via, já estava dentro de uma curva no meio do mato. E hoje, a sinalização lateral, o centro da pista, o olho de gato, ajuda muito. A Teresópolis, Friburgo, a RJ 130, precisa desse tipo de sinalização. Isso favorece, isso dá segurança para o motorista, não para imprimir alta velocidade, mas para dirigir. Você vê o grande número. Se nós tivemos, em 6 meses, 26 mil autuados, então, novamente, eu peço para fazer essa conta. Imagina o número de veículos, isso deve representar 3% a 5%, né? Carro autuado. Você imagina o número de carro que passa ali, de caminhões e carros de moradores. A região é muito grande, a população do interior é muito grande. Se você for colocar só o terceiro distrito, Albuquerque, Venda Nova, Sebastiana, Vargem Grande,
Isso aí, Bom Sucesso, Vieira, Mota, Santa Rosa, Independente, é uma população muito grande. É imenso. E o segundo distrito também, que às vezes passa por ali quando vem por água quente. Então, o número de veículos é muito grande, merece ter uma empresa fazendo manutenção permanente. Não tem jeito. Tem que se fazer isso. A nossa estrada que liga Petrópolis, é uma rodovia federal, ela às vezes fica um matagal. É periódico a manutenção. Outras estradas também é periódico, mas a RJ-130 são 70 quilômetros que precisa de ter uma empresa contratada pelo Estado para fazer manutenção permanente, porque são os radares, são quase 20 radares num trecho de 70 quilômetros, então quer dizer, de 5 em 5 quilômetros, né, você tem um radar. Então, e de quilômetro, 1 quilômetro, mais ou menos, a cada 1 quilômetro, na média, tem um hotel ou pousada. Então, imagina o número de pessoas que desconhece a estrada, que não transita todo dia, é muito grande. Então, se não tiver uma sinalização permanente, pintura de faixas, placa de sinalização, de quilometragem, para você saber, é importante ter isso. Nós estamos aqui do qual quilômetro? Quilômetro 25, quilômetro 4, quilômetro 6. Tem que ter isso bem feito, porque é uma estrada muito importante. Essa estrada talvez seja, junto com o segundo distrito, que às vezes reforça, e o que tem uma produção muito grande também, o segundo distrito tem ficado esquecido, mais esquecido que o terceiro, mas o segundo distrito tem essa importância não menor do que o terceiro, mas o grande fluxo dali passa dinheiro novo todo dia, porque são 600 caminhões, eu sou repetitivo nisso, mas são 600 caminhões por dia, só daquela região, levando produto e, lógico, trazendo riqueza para Teresópolis. Quincas. Faria, na matéria ali está mostrando o desrespeito que eles têm com o cidadão, com o trabalhador rural, com nossos turistas, enfim. A matéria mostra, que está lá, a falta de capina, a falta de roça, à frente ao início das lombadas eletrônicas. Eles dão uma matéria dizendo que estão fazendo, estão roçando antes das placas. Cara, a própria reportagem mostra lá, eles estão enganando. Só estão enganando o teresopolitano. Você sabe por que enganam o teresopolitano? Você sabe por quê? Porque eles vêm aqui, pegam o voto e vão embora. Depois eles não voltam mais. 3 meses antes da eleição, 6 meses da eleição, tem gente que mora em Teresópolis. Tem gente que vive lá no interior. Nós estamos hoje falando, da Teresópolis, RJ-130, o terceiro colégio eleitoral de Teresópolis, que é o primeiro distrito. Nós estamos falando do terceiro distrito, que é um dos terceiro colégio eleitoral. Olha o cúmulo do absurdo, a porcentagem de multas e por falta de quê? De sinalização. É claro, como é que você vai ver uma pessoa que vai para uma pousada, que vai para um hotel, à noite, não conhece o local, está imprimindo ali uma velocidade de 80, de 70, de 60 quilômetros, o cara não vai ver a placa, ele vai ser multado. Aquilo ali é caça-níquel. E o turista volta? Pô, volta. Pior que volta. Tu sabe por que ele volta? Porque não tem um lugar tão maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa região. E o cara volta. Agora, a gente não dá a devida, nós não damos o devido infraestrutura e qualidade a essa pessoa que nos visita. Você sabe qual é o nosso cartão de boas-vindas dele? 30 dias depois ele recebe a multa. Você vê que esse número de veículos que passa, isso mostra a grande população que tem. E não é uma cidade totalmente uma estrada totalmente iluminada. Tinha que ter a união do prefeito, e isso aí eu já cobro também há muitos anos, desde a formação da instituição Terefri, que os dois prefeitos precisam sentar, o prefeito de Teresópolis de Friburgo, sentar, porque são 35 quilômetros para cada um, são 69 quilômetros, 35 de Teresópolis, 35 de Nova Friburgo. Poxa, os dois têm o mesmo interesse de fazer junto ao Estado, é uma estrada estadual, que se coloque iluminação nessa pista, em toda a extensão. Privatizar seria a solução? Quando fala privatizar, é o risco da cobrança. Se fosse
a cobrança de uma tarifa justa, tudo bem, mas hoje eu sou contra Eu isso, sou porque contra vai privatizar. cobrar e não vai fazer manutenção. Tem estrada que a gente vê aí que melhorou, como a própria nossa BR-116. Melhorou, mas se paga muito caro. Eu acho que pode ter tarifa, eu passo, às vezes, na BR-101, ainda passo em pedágio de R$ 1,90, 2,60 na BR. Então, ainda tem isso. Por que a nossa região, com esse grande fluxo de veículos, não pode ter uma tarifa mais barata? O que o caminhão paga é absurdo. Um caminhão de 5 eixos, 4 eixos, 6 eixos, paga R$ 200, R$ 300 de pedágio. É um negócio... E isso vai para onde? Vai para o custo da mercadoria que o consumidor final paga. Então, a tarifa do pedágio, eu acho a estrada privatizar, em alguns casos, necessária, mas não com essa tarifa de pedágio, é absurdo. Ok, eu vou rapidamente para o comercial. A vereadora Márcia Valentim já chegou, já está aqui com a gente, já nós vamos entrar com ela, e o assunto é creches, inclusive com a participação aqui de algumas pessoas falando sobre creches também lá no interior. O tema é creches, já com a vereadora Márcia Valentim. Lembrando a vocês, ali em Araras, nós temos o posto Santo Estevão, em Araras. Gasolina com a qualidade Fit. Posto Santo Estevão, em Araras.